Ouvindo apenas o som da minha voz, nada mais em volta vai lhe atrapalhar. Feche seus olhos e procure se concentrar, porque hoje nós vamos hipnotizar vocês. Nós vamos descobrir como são feitas as hipnoses usadas em terapias de regressão, quando a pessoa é abduzida e a gente quer saber ali o que aconteceu com ela naquele período de missing time. E para conduzir essa hipnose coletiva hoje, seja bem-vinda, Bruna Bittencourt. Oi, boa noite, PH, boa noite, pessoal que está ouvindo. Obrigada aí pelo convite. É sempre um prazer poder participar aí do teu podcast, é sempre muito divertido e eu gosto muito. E espero que seja bastante produtivo, porque eu tenho bastante coisa aqui. Não sei se vai caber no nosso tempo, mas se não der, a gente deixa para um próximo. Vai caber, e mesmo que caiba tudo, nunca vai faltar papo para uma segunda, terceira parte, né? É, verdade. Então é isso. Então, logo depois da vinheta, a gente vai ser hipnotizado pela Bruna. Missing Time, hipnose, psicofonia, evidências físicas, a abdução. Acredite se quiser. Ô Bruna, a gente já conversou um tempo atrás sobre esse assunto, sobre terapia de hipnose para fazer regressão em pessoas que sofreram abdução. Mas eu queria dar uma recapitulada nesse assunto para a galera que não escutou esse papo nosso antigo e tirar algumas dúvidas também. O que é terapia de hipnose e como que ela é feita? Pessoas que passam por essas experiências de contato com seres, né, com essas entidades que são desconhecidas, geralmente fica um trauma, né? Então, ao longo do tempo, isso não é de um dia para o outro que esses sintomas começam a ficar assim tão acentuados, né? Mas é ao longo de anos, a pessoa começa a desenvolver ansiedade, pânico, medo de dormir, muito medo de dormir, isso é padrão, assim, de dormir à noite, né? Então, tem gente que espera até amanhecer para poder dormir, não sai do quarto, não vai ao banheiro, não sai nem para pegar água. E aí, o que acontece de comum é que elas têm uma vaga lembrança de um acontecimento, de um ser, que também é bem padrão assim, de uma luz e um ser que estavam no quarto. E aí elas ficam naquela, será que foi um sonho? Mas foi um sonho, se foi um sonho real. E por que eu tenho tanto medo? Né? Tem pessoas que não conseguem assistir um filme que vai lembrar de abdução, ou ver uma imagem, às vezes apareceu uma imagem ali na internet, no Instagram, de um ser, eu fiquei toda arrepiada, fiquei com medo e eu queria ver isso. Então, quem procura, na hipnose a gente descobre que isso já começou lá na infância, às vezes dentro da barriga já da mãe. A mãe já era contatada. Então, demora anos, às vezes, para a pessoa tomar consciência disso, a ponto assim de, não, peraí que eu vou procurar ajuda, né? Porque tá fugindo já do controle. Então, eu faço essa hipnose, a gente faz uma regressão, volta lá no dia e a gente sempre começa pelo episódio ali que ela lembra, a idade que ela tinha, e aí a gente volta naquele dia. Eu tento sempre, eu peço para a pessoa tentar lembrar o máximo de coisas antes da noite, né, durante o dia, o que aconteceu, até é incrível assim, mas a pessoa ela relata muitos detalhes. Meu pai saiu para trabalhar e minha mãe chamou a gente para tomar café, aí tinha um bicho nosso de estimação que estava ali perto da porta, então ela vai lembrando no decorrer do dia o que aconteceu, até a gente chegar naquela noite. E tem que ter alguma preparação antes para a pessoa entrar nesse estado de hipnose e começar a lembrar essas coisas? Ou qualquer um pode se submeter à hipnose? Se a pessoa ela tiver TDAH, por exemplo, muito forte, ela demora um pouquinho mais para entrar em transe. Porque o transe nada mais é do que um relaxamento profundo. Então, tu vai ajudar a pessoa, o batimento cardíaco dela a ficar bem baixo, ela ficar bem calma, bem tranquila. Então, a gente trabalha na respiração, faz uma contagem, vai fazer uma contagem dela descendo uma escada, depois aí ela visualiza, monta ali um cenário de um lugar que traga muita paz para ela, que vai ser um lugar seguro,
que ali nada pode abalar ela, né? Nada pode fazer mal para ela. Para no caso de a pessoa acessar uma memória muito ruim e ela ter que sair de lá, eu não preciso acordar ela e dizer abre os olhos agora, vamos voltar aqui. Então eu só falo para ela voltar lá para aquele lugar seguro que ela montou já no começo. E de lá a gente vai de novo para um outro episódio, ou volta naquele, com mais calma, mais tranquilidade. É um lugar que eu ajudo ela a ir para lá e se sentir salva. E esse é o básico, né? Só uma perguntinha que me surgiu essa dúvida. A pessoa tá lá com você e geralmente você grava, né? As suas sessões que você faz com a Sim. pessoa. Quando é de ufologia, sim. E ela entra nesse estado de relaxamento, ela começa a conversar com você e contar essas coisas, e em determinado momento, quando a sua sessão termina, você encerra isso e a pessoa desperta. Ela volta ao normal. Ela lembra disso tudo que ela contou pra você ou não? Ela só vai lembrar se ela escutar ali no gravador? Ela não vai lembrar, porque é a mesma coisa assim, ó. Ela lembra, mas ela não vai lembrar de todas as palavras, todos os detalhes do que ela falou, porque é muita informação, dura 1h30. Às vezes eu passo um pouco. Dessa 1h30, vai ter ali uns 15 minutos iniciais, até ela ficar bem relaxada. Por isso que eu gravo, porque daí depois ela escuta, quando ela escuta, ela lembra de ter falado aquilo, mas se eu não gravar, ela não vai lembrar de tudo que ela falou assim, sabe? Tipo assim, se eu falar, ó, fala tudo que tu falasse, que tu ouvisse do ser, ela não vai lembrar tudo na sequência correta, por isso que eu gravo. Mas tem casos onde já aconteceu 2 vezes isso, de uma entidade, o ser com quem eu estava pedindo para a pessoa fazer perguntas, né, coletar o máximo de informações possíveis, desse ser ele vir e conversar comigo e começar a falar do meu paciente em terceira pessoa. É mesmo? Isso já aconteceu 2 vezes. Aí, dessa parte, a pessoa não lembra, ela não lembra de nada do que ela falou, porque muda o tom de voz, muda o jeito de falar, não tem mais sotaque, a entonação muda, sabe? É igual ali a Siri ali do Google, fica uma coisa sem emoção, assim, só vai falando tudo sem errar uma palavra, sem gaguejar, sem pensar. E quando a pessoa ela tá em transe, geralmente tu pergunta uma coisa, ela demora um pouquinho, ela fala baixinho, ela vai falando aos pouquinhos. Tem gente que fala mais rápido mesmo, mas a maioria é mais como se tivesse assim quase dormindo. Quando veio dessas 2 vezes a entidade, fala super com a voz alta, dá para tu entender muito bem, e fala bem, bem certinho assim, tudo até o final e vai embora. Ô Bruno, mas olha só, deve ter pessoas que te procuram aí e não sabe o que aconteceu, não sabe o que passou, tá te procurando justamente pra tentar entender o que aconteceu, ou por que ela ficou aquele tempo fora e ela não lembra. Aí quando você faz a sessão com a pessoa, grava isso tudo e mostra pra ela, principalmente quando tem um ser que se projeta na pessoa ali pra conversar com você e a pessoa tá totalmente ali aquilo. Chama de psicofonia, quando usa só as cordas vocais, não é que, tipo assim, ela não vai incorporar o ser, né? Sim, Mas o ela ser tá usando a pessoa como uma caixa de voz. Isso, exatamente, Qual que é a reação da pessoa quando ela acorda ali e descobre isso tudo? Elas ficam, tipo, quase catatônicas, assim. Meu Deus, o que aconteceu? E aí, não adianta eu conversar muito nesse momento que a pessoa tá, tipo assim, elas ficam paradas assim, tipo, meu Deus, sabe? Elas ficam de cara. Mas só ali pra concluir, tipo, tem critérios, né, pra fazer a hipnose. Então eu faço uma anamnese bem profunda. Hoje eu já montei, eu já mando já pra adiantar o atendimento, eu faço também online, né? Então eu já mando a anamnese toda por e-mail, a pessoa responde tudo. E aí a gente já, né, adianta um bom tempo aí. Então, assim, ó, pessoas que têm esquizofrenia não pode fazer. Pessoas que têm ataque epilético, pessoas com epilepsia não pode também, porque é perigoso. Ela pode acessar uma memória ali e ela passa mal. Que mais? Ela não pode estar sob efeito de drogas, de álcool. Pessoas que têm problema cardíaco muito grave, assim, que não está controlado, não está medicado. Porque tem gente que sabe que tem, mas não cuida, né? Então também não pode. Então eu faço uma anamnese bem profunda. Se a pessoa usa medicamentos, se ela faz tratamento. Ela tem ansiedade, pânico, ela está sendo tratada, ela está tomando medicação. E a hipnose não substitui medicação. Então tem um termo também que eu mando para ela, né? Para ela ler e concordar, que eu não estou dizendo para ela nem passar a tomar medicação ou tirar a medicação, mexer em nada disso, aí não é comigo, né? Mas até tem estudos aqui, ó, eu trouxe um livro aqui que eu tô lendo agora, da Mônica Borini, porque quando eu comecei isso, PH, eu fui assim na cara e na coragem. Eu sei fazer hipnose, eu tô trabalhando com isso, né? Tem a minha sala no consultório, eu quero começar a trabalhar com casos de ufologia. Então entrei em contato com o Luiz, que eu já conhecia há anos, e falei, Luiz, manda pra mim, né? Pessoas que querem fazer regressão e tal. Mas assim, eu tava caindo de paraquedas, sabe? E aí eu comecei em 2021. E agora, esse ano que eu comprei aqui um livro da Lívia Buriti, que é Hipnoterapia Akáshica,
que eu já fazia isso para a pessoa descobrir a linhagem dela, a primeira linhagem dela, onde ela tinha consciência de existir, como era o corpo dela e tal. Esse livro fala sobre isso, mas eu sempre uso o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Isso aqui é a Bíblia da Psiquiatria e da Psicologia, então eu tenho ela aqui. E agora eu estou lendo também da Mônica Borini, né, que é Exopsicologia, que é a Síndrome da Abdução Alienígena. Então, agora que eu estou me atualizando, assim, quem são os estudiosos, os cientistas que já falavam sobre isso, já estudavam, né, esses casos de abdução. E o mais interessante é que tudo que eu estou lendo não tem novidade, sabe? Não tem nada assim de eu tipo, nossa, então eu sei que eu estou no caminho certo, porque as conclusões que eu tirei sozinha, né, tipo, existem padrões de que idade que começa, como que o ser chega no quarto, como que é feita os exames ali médicos, né, na pessoa, tudo fala aqui. Então bate tudo. Mas mesmo assim eu tô lendo, porque eu preciso ter referências também, né, de pessoas que também trabalham com isso. Sim, é até bom que é uma validação do que você está fazendo. Se você estava fazendo isso tudo antes de ver o trabalho delas, e depois que você leu o trabalho você viu que é basicamente a mesma coisa, você tá no caminho certo. Até o John Mack foi tu que me indicasse, lembra? Tu falasse, tem o John Mack. Então vê, meu Deus, não sei quantas pessoas trabalham com isso, mas já conhecia, eu não conhecia, então eu gosto quando as pessoas me trazem referências, né, que daí eu vou buscar, né. Você já pegou caso de uma pessoa que chegou com você falando que tinha sido abduzida e tal, queria fazer uma regressão, e você meio que descobriu que a pessoa não tinha sido abduzida e que era tudo da cabeça dela? Sim. Eu peguei um caso de um rapaz que ele era fascinado, louco por ufologia. Tudo que passava no céu, ele já falava lá no grupo que tinha uma luz sentido não sei para onde, e filmava tudo que ele via. E aí ele marcou a hipnose, que ele disse, não é possível, eu acho que eu já tive algum contato, coisa. A gente ficou 1h30. Ele não viu absolutamente nada, nadinha. Ele só dizia, eu tô quase vendo alguma coisa, mas não viu nada. Nem de dizer assim, uma luz aqui, nada. E esse foi um caso que me marcou bastante, assim. Então não é só o querer, sabe? Realmente a pessoa acessa uma memória. E outra coisa que é interessante, que geralmente as pessoas que me procuram, elas não têm conhecimento de ufologia, essas que passaram por isso. Parece que ela cria já um medo disso e ela não quer saber muito disso. Ao invés de, tipo, aguçar a curiosidade dela já quando... foi lá com 15 anos, hoje ela já tem quase 40. Pô, podia, né? Peraí, eu vou pesquisar o que é isso, ufologia extraterrestre. E não é o que acontece. Parece que a pessoa tem uma aversão ao assunto. Por medo, né? Porque, queira ou não, vai trazer à tona os sintomas daquilo que aconteceu e ela vai sentir de novo medo, né? Então, isso aí mostra bem na prática, assim, que não é bem assim. Eu gosto de ufologia, vou lá fazer hipnose e vou imaginar ali que eu tô sendo abduzida. Não funciona. Porque a gente tá acessando o subconsciente, a gente tá acessando memórias, né? Não tá criando. E elas trazem conteúdos que nem eu sei, que depois a gente junto, eu faço esse acompanhamento. Como é que tá? Tem tido sonho? Tem acontecido alguma coisa, né? Como tá te sentindo? E as pessoas depois, elas passam a buscar e elas acham coisas, às vezes, aleatórias, passou meses. Olha aqui o que eu li aqui, eu vou mandar para ti. Bate certinho com aquilo que eu vi lá na regressão. Porque elas mesmas, às vezes, elas duvidam do que elas estão acessando. Porque é desconhecida aquela informação para elas. Então, elas ficam tipo, meu Deus, onde é que saiu isso? Não sei o que é isso. E leva um tempo até a pessoa ir desenrolando, montando esse quebra-cabeça, né? A gente acabou de falar aí do rapaz que você falou que fez a regressão e não tinha nada, mas obviamente você se deparou com muitos casos que deve ter te impressionado, né? Com a história da pessoa, o que a pessoa relatou. Você pode contar alguns desses pra gente? Sim, até agora eu já atendi 14 casos relacionados à ufologia que teve, o contato, que teve muita informação a respeito do ocorrido, né? E esses de ufologia. E fora isso, também tem um trabalho que eu atendo para todos os tipos de transtorno, depressão. Às vezes a pessoa quer fazer uma regressão porque ela acha que tem uma pendência de outra vida. Geralmente são casos amorosos, né? Que a pessoa relata ali que tem um negócio meio estranho, quer consultar o passado, né? Então já são mais de 60 atendimentos até agora. Mas o que eu mais gosto mesmo de atender são casos ufológicos, né? E dentre esses 14 de ufologia aí que você pesquisou, quais foram os que você pegou e falou assim, meu Deus, o que é isso que apareceu aqui? Quando o ser vinha falar, quando os dois casos que foram, assim, os dois primeiros casos de ufologia que eu peguei,
e aconteceu isso, de o ser vir conversar comigo e falar tudo, e eu perguntar se quer deixar alguma mensagem, e eles vão falando tudo, coisas que, sabe, para mim, assim, eram novas. Antes da pandemia, por exemplo, teve uma regressão que eu fiz ali com a paciente, né? Ela falou assim, essa era uma andromedana, né? Essa ser. Ela falou que a Terra estava chacoalhando, estava havendo uma limpeza. Então, às vezes eu lembro assim, tipo, quando ela fala que a Terra tá chacoalhando, aí a gente não sabe se é no sentido figurado ou se não é. Então, eles não trazem. Uma coisa que eu percebi, PH, eles falam as coisas, mas eles não podem dar tudo mastigado para nós. Meio que eles só dão uma pincelada ali no que é, mas eles não... E quando a gente pergunta mesmo, tipo, eu quero mais detalhes, eu quero saber mais e mais e mais, até porque eu sou muito curiosa, então eu já aproveito quando tem uma entidade ali já para perguntar tudo, né? E é comum, assim, a gente ouvir deles que tá fora da nossa compreensão, que a nossa física ainda não sabe disso, que a gente não tem como dar conta dessa informação por completo, porque é desconhecido ainda para nós, né? Tá, mas é claro que numa situação dessa eu perguntaria quem é você, de onde que você veio, o que que você quer. Você já perguntou isso? Sim, isso sim. Isso é padrão, né? O nome. Não, eu pedi, na primeira vez eu pedi pra essa ser, se ela podia, porque ela falou, acho que eu já tinha comentado contigo isso, ela falou, Vascuca. Ela falou assim. Aí eu, como? Ela, Vascuca. Aí eu falei, tem como tu soletrar? Aí ela, não, porque eles não usam alfabeto, né? Então, depois assim, ouvindo, eu pensei, mas é óbvio que a mulher não vai soletrar. Mas ela contou muita coisa. Ela falou que eles vivem no interior da Terra, que eles são os guardiões da natureza e que nas entradas eles usam pra gente não encontrar, porque o homem ele é ganancioso, ele só vai querer entrar para explorar e levar coisas embora para estudar, para roubar coisas, né? Então eles protegiam as entradas com imagens falsas, com holografias. Aí tu vai passar na frente, tu não vai ver nada, vai estar ali vai continuar ali uma holografia de árvore, de paredão, né? Você sabe que um bom tempo atrás, para um outro podcast também, eu gravei uma história com a Drica. A gente chamou o caso dela de o caso do Capitão Abelha. E ela relatou que ela morava ali na região... acho que é Pará. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Durante um tempo ela conheceu um cara, um senhorzinho assim, que ele procurou ela pra fazer uma matéria sobre abelhas, falou que abelhas eram importantes e tal, pro mundo. Durante um tempo evitou, mas acabou aceitando, foi fazer matéria com ele. E o cara foi tipo de guia, falando um tanto de coisa e tal. E ela perguntou onde que ele morava. Ele falou, por aqui, eu tô sempre aqui. E ela começou a desconfiar com aquilo. Resumindo a história, ela acabou chegando à conclusão que o cara era um intraterreno. Nossa! E a última vez que ela encontrou com o cara deu pra ela assim, pra você não se esquecer de mim. Deu uma florzinha pra ela, sequinha. Era uma flor de um azul pro cinza, assim. E ela falou que ela guardou aquela flor, ele procurou depois em livros de botânica, internet, tudo, que espécie que era aquela. E ela nunca descobriu que espécie que era aquela de flor. Nossa! É porque é diferente a natureza lá dentro, porque daí eu perguntei tudo. Ela falou que essa pessoa que eu fiz a regressão, né? Que dela narrou como é lá dentro, né? No interior da Terra. Eles já estão aqui muitos anos aqui. Já estão milhares de anos. É tudo mais colorido. Tem animais, tem flores, tem pedras coloridas. A grama ela é mais verde. E como lá a gravidade é diferente, ela falou que o pelo dos animais, quando mexia, ele mexia como se fosse movimentos assim, tipo câmera lenta, sabe? E eles eram mais peludos, o pelo mais abundante, assim. Olha só, a gente tá falando uma parada que seria a teoria da Terra Oca, né? O reino de Agartha? Pois é, eu vou te falar que eu tenho muitas ressalvas quanto a isso, porque não que eu esteja duvidando dos relatos, mas é que pra uma parada dessa ser plausível, ser real, teria que ter uma fonte de luz lá dentro, de calor. Como é que se alternaria dia e noite lá dentro, sendo que a fonte de luz, ela tá lá dentro da Terra, ela não tem como dar uma volta, entendeu? Eu perguntei isso tudo. Pois é, porque é uma coisa assim que pra mim não faz muito sentido, entendeu? Ter uma outra civilização, uma outra biologia dentro da Terra, não tem como. E essa ser, né, que vivem dentro da Terra, que são os andromedanos, eu perguntei quantos anos que ela tinha, né? E ela falou, não temos tempo. Tempo não existe. Não somos anos. Tempo não existe. Isso é uma coisa que o Capitão Abelha falou lá pra Drica também, ela perguntou a idade dele e falou assim, isso é uma coisa muito relativa, porque a gente mede o tempo diferente de vocês. Nossa, olha só. Agora, eu queria que você me explicasse essa parada da Terra Oca de como que é possível. Então ela viu, né, que tinha uma mulher, na regressão apareceu,
Ela já começou assim, tem uma grama muito verde. Aí eu falei, tens quantos anos? Porque o padrão quando a gente começa é que idade que a pessoa tem, né? Pra gente saber que episódio, de que fase da vida dela que ela tá acessando, senão fica tudo sem erenembeira, né? Ela falou que ela tinha 4 anos. Aí ela falou, tem uma mulher aqui comigo, ela tem uma túnica e ela tá pegando na minha mão e ela tá me mostrando tudo. A túnica dela tem uma manga larga, e ela tem uma coisa na testa, parece uma fivela, é uma pedra. Ela falou, eu acho que ela é minha mãe. E aí ela já se emocionou. Eu falei, que lugar é esse? Aí eu falei, tem árvore? Pra saber se é natureza, se é prédio, o que é, né? Aí ela falou que tinha um gramado infinito. Aí eu falei, e como que é o céu? Porque na hora já veio, será que tem céu? Aí ela falou, não tem céu. Não tem céu, é uma cápsula, é uma bolha. Aí eu perguntei, onde que é esse lugar? Tu vens de lá, né? Onde que é esse lugar? Aí ela falou, é de dentro. Aí eu falei, dentro de onde? Ela falou, da Terra. Aí eu falei, então existe vida dentro da Terra? E ela fala, tem. Aí eu falei, e como que é? Pede pra ela se ela pode te mostrar como que é dentro da Terra. Aí ela fala, é lindo, é um paraíso, são perfeitos, tem harmonia, é uma cidade bem grande, bem grande. Não sei se separam, não tem separação, é uma cidade só. Aí eu perguntei se tinha animais, ela falou que sim. Aí eu perguntei se era igual os que estavam do lado de fora, né? Aí ela falou, não, é diferente. Eles não têm separação, eles têm harmonia, é tudo muito lindo e eles brilham. Aí eu perguntei como que eram as construções. Aí ela falou que tinha muita planta, ela não via árvores, só muitas plantas. Tinha flores, pedras, as construções eram diferentes, tinha umas torres feitas com a própria rocha. Aí eu perguntei se eram prédios ou casas. Ela falou que eram prédios. Agora, é uma parada interessante porque a gente tá falando assim de Terra Oca, que exista literalmente uma outra civilização dentro da Terra, mas de repente pode ser uma passagem interdimensional que você vai parar num lugar que aparente ser dentro da Terra. Sim, que não é físico também. Exato, né? exatamente. Que é uma outra dimensão, né? E aí eu perguntei como que eram os seres todos, ela falou que eles são bem magros e altos, então a gravidade já é diferente, né? Se são bem altos e magros. Aí eu perguntei do que eram feitas essas construções. Ela falou que era de rocha mesmo, né? Perguntei se existia carro. Ela falou que não. Ela falou, não tem carro. Eles não são daqui. Eles vieram pra cá. Eles não são daqui. Eles estão aqui. Aí eu perguntei pra ela de onde eles vieram. Aí ela falou, eles vieram de outro, mas de um sistema igual, parecido. Aí eu falei, tem nome? Pede pra eles te falarem o nome. Aí ela falou, são de Andrômeda. E a mulher não tinha conhecimento nenhum sobre Andrômeda, nenhum sobre ufologia, nenhum sobre outros mundos. Ela tinha memórias de lugares que ela era levada de nave, mas para ela era tipo um sonho. Ela não sabia detalhes de nome, nem nada. Ela falou, eles estão aqui há muito, muito tempo. Aí eu perguntei, o que eles fazem aqui? Qual que é a missão deles aqui? Aí ela falou, vai ficar tudo comum, tudo igual. Esse tudo igual, tudo comum, depois eu fui pesquisar, Andrômeda tá vindo na direção da Terra, daqui da Via Láctea. E dizem que daqui milhares de anos vai se tornar uma galáxia só. Então faz sentido dizer que vai ser tudo um. Porque nem ela não sabia o que era esse tudo um, ela só repetiu o que essa ser falou para ela. Exatamente, e igual você falou, isso é o que vai acontecer daqui a milhões de anos. Pra gente, milhões de anos é um número, assim, absurdamente alto. Fala assim, milhões de anos, tá. Mas acho que em termos de escala universo, isso é nada. Claro, não é nada. Aí ela fala assim, ó, eu perguntei, que daí mudou o tom de voz e falou, ela está com medo. Aí eu, caramba, daí eu fiquei em silêncio assim, daí eu falei, quem? Aí ela falou, minha filha, ela tá com medo. E aí ela falou mais umas outras coisas. Aí eu falei, qual que é o teu nome? Aí ela falou, Vascuca. Aí eu falei, então eu não tô falando com a fulana agora, eu tô falando contigo, que é a Cris até. A gente já fez um monte de... Eu gravei pro Gepusc lá um podcast e tem também falando do caso dela no meu canal do YouTube. Aí eu falei, e tu permites que eu converse contigo? Ela falou, sim. Aí é tudo bem seco, sim. Mas peraí então, você tá falando que você tava conversando com essa paciente sua, Cris. E esse ser que começou a falar através dela, falou que esse ser era a mãe da Cris, uma mãe interplanetária. Que essa Cris, ela era de Andrômeda e ela tava com muito medo porque ela tinha uma missão aqui e ela tava se sentindo perdida, deslocada, porque ela sabia que ela era diferente, mas... Então essa amiga sua, Cris, era tipo uma híbrida. Isso. E aí eu falei, então eu tô falando contigo agora e não com a Cris. Aí ela falou, sim. Aí eu falei, né, posso conversar contigo? Sim. Aí eu pedi pra ela deixar alguma mensagem, alguma coisa, né? Aí ela falou assim, ó, a Terra tá chacoalhando tudo. Há uma limpeza sendo feita antes do dia. Poucas pessoas conseguem enxergar e entender, poucas. Uns não podem chegar a ter conhecimento, são bloqueados. Aí eu perguntei, por que são bloqueados? Ela falou, a matéria não tem ancestral.
Então, assim, quem não tem esse ancestral de outras linhagens mais evoluídas, mais inteligentes, não consegue entender. Ô Bruna, a gente tava conversando lá no grupo dos apoiadores do Acredite Se Quiser a semana, e você mandou um link lá de uma regressão que você fez que envolvia reptilianos. Sim, esse caso foi bem pesado. Sim, eu só quero deixar um disclaimer antes pra todo mundo aqui, que é o seguinte: cabeça aberta. Todo mundo fala assim: reptiliano é coisa de teoria da conspiração, isso não sei o quê. Gente, o fenômeno se apresenta de várias formas e coisas que a gente pode nem imaginar. E eu já levantei uma teoria várias vezes aqui, rapidamente, Bruno, antes de você entrar no caso, que no nosso planeta a gente foi dominado por espécies gigantescas de dinossauros há bilhões de anos atrás. Se raças nos visitam há muito, muito tempo, vai saber quanto tempo, eu tô pondo quanto tempo nisso, bilhões de anos atrás, o que impede dessa raça ter pegado o DNA dos nossos dinos, levado embora e esse DNA ter evoluído para uma espécie reptiliana? Ou digo mais, se os dinossauros aqui foram resultado de alguma intervenção genética reptiliana. Novamente, você tá ficando maluco. São apenas teorias que a gente levanta. Existem vários relatos de reptilianos em abduções, em regressões, em casos ufológicos, e é uma coisa que não dá para fechar os olhos. Então, diante desse disclaimer, e lembre-se, vocês estão no Acredite Se Quiser. Bruna, como é que foi o caso com nossos amigos verdinhos? Então, esse homem me procurou, relatando que ele sentia uma coceira intensa nas costas, mas era por dentro. Ele tinha ido no dermatologista, tinha tomado remédio, isso já estava acontecendo há mais ou menos 2 anos. Ele falou que a coceira era tanta que ele tinha vontade de... Ele fazia isso, inclusive, tinha vontade, não, ele botava as costas na parede assim e ficava esfregando, que ardia, chegava a arder na pele mesmo. Só que essa coceira por dentro e essa ardência era dentro, sabe? Então, aparentemente, não tinha nada. Não tinha nenhuma marca externa para ocasionar essa coceira? Nada. Mas a coceira dava também na parte de fora, né? Mas a coceira era dentro. E aí, ele estava sentindo um cansaço extremo. Ele não tinha mais vontade de fazer nada. Ele acordava já de manhã se sentindo muito pesado, cansado e sonolento. E ele era uma pessoa bem ativa, né? Enfim, aí ele relatou, quando ele soube que eu estava trabalhando com casos assim mais ligados à ufologia, ele queria fazer a regressão porque ele me relatou que teve uma noite que marcou muito. Sempre tem uma noite que marcou muito, sabe? Vai ter uma noite ali que a pessoa viu o ser, em algum momento apareceu, o ser se mostrou ali. E ele viu um ser que ele falou que era igual uma pessoa, um homem, só que era muito grande, muito forte, e ele era tipo um lagarto gigante. Era um homem que parecia um lagarto. Aí a gente foi fazer regressão, e aí tem o áudio, até que eu mandei pra ti, tu podes até botar, mas foi bem sofrido, assim. Poxa, na hora que você mandou o áudio pra mim, eu comecei a escutar, o que eu te falei? Falei, ô Bruna, eu vou jantar agora. Eu não vou nem escutar agora que eu tô arrepiado aqui, eu vou acabar engasgando. Eu vou botar o áudio pra vocês escutarem aqui e é bizarro. Esse homem até hoje, ele não fica escutando o áudio, porque quando escuta ele lembra de novo daquele ser, ele fica todo arrepiado também. Mas foi bem pesado. Uma coisa que aconteceu que foi muito estranha quando a gente foi tentar se livrar desse... O que acontecia, né? Eu vou contar por cima, depois o pessoal vai ouvir o áudio. Esse ser, ele se grudava à noite nas costas e as costas dele, no nível extrafísico, ele via e ele sentia que estava tudo em carne viva. Porque esse ser sugava, ele lambia e ele se deliciava, sugando a energia ali nas costas. E ele falou que esse ser, ele como se ele se embriagasse. E ele vinha toda noite ali sugar ele. Ele grudava as patas, né? E ficava ali sugando a energia dele. Quando a gente foi se livrar desse ser, ele falava, ele não vai deixar. Eu falava, não, ele vai. E não foi fácil. Porque o ser se grudava mais ainda. Isso eu não mostrei tudo, porque o áudio é bem extenso, né? Ali foi resumido. Mas o ser se grudava mais ainda. E ele ficava mais em pânico ainda. Então a gente teve que chamar todos os mentores espirituais, os santos, as pessoas que já tinham falecido, que era amigo dele, que ele confiava. A gente teve que chamar uma galera de espíritos ali, e São Miguel Arcanjo, enfim, tinha um monte de entidades que ele confiava, que ele acreditava, que ele tinha fé. A gente teve que chamar todo mundo, e eles levaram ele contra a vontade dele. Esse ser não queria ir, ele foi levado contra a própria vontade, como se fosse uma camisa de força, ele relatou, que ele foi levado embora.
Me desculpa, eu não consegui deixar de fazer essa pergunta. Que salada doida é essa que tava o reptiliano, aí chamou São Judas, São Arcanjo? Eu não sabia que você podia apelar pra qualquer canto. Sim, a gente usa, isso é uma técnica. Tu tens que usar ajudas, às vezes, externas, porque quando a pessoa, a minha ajuda, eu ali, né, falando pro ser, te retira, né, a gente desfaz qualquer contrato, qualquer acordo, às vezes não funciona. Então, o que eu percebi que os reptilianos, eles são bicho brabo mesmo, sabe, pra lidar. Eles não têm medo, eles vêm pra cima. E ele falava, ele não vai querer ir embora, não vai ter como a gente se livrar. Ele entrou em pânico, porque quanto mais eu falava que a gente ia se livrar dele, mais ele se grudava e mais o homem ficava com medo. Então ele entrou em pânico mesmo. Ele fala, até aparece uma parte no áudio, ele fala, ele não vai embora. E aí o que acontece? Se a pessoa, um exemplo, ela tá passando por isso e ela vou dar um exemplo. Tem lá um reptiliano, um ser que são esses considerados do mal, né? E ela é da Umbanda, a gente vai chamar lá os santos que ela acredita, né? Se ela é da Católica, a gente vai usar lá os santos que ela acredita. Então a gente tem que usar da fé da pessoa, né? Para pedir essa ajuda extra. Seres de luz, né? Independente se for Exu, santo, anjo da guarda, o que for. A gente tem que chamar quem a pessoa tem confiança, né? Tem casos que só eu ali, sabe? Eu vou dialogando com o ser e tal, já resolve. Mas, assim, esse caso foi quase mesmo um exorcismo. O ser foi levado, ele falou que o ser indo embora, sendo levado por essas entidades aí de luz, ele olhava para trás, o olho muito ódio, e ele sentia como se ele estivesse falando assim, eu vou voltar, sabe? Eu tô sendo levado, mas eu vou dar um jeito de voltar. Só que até hoje não voltou, né? Poxa, você falou isso aí agora que lembrou muito de exorcismo e eu tava justamente pensando assim, isso parece um exorcismo. Ô Bruna, você meio que me explodiu a cabeça agora. Será que alguns casos que a gente pode ter tido de exorcismo aí, será que tem alguma coisa a ver? Exorcismo, tu diz da religião católica ou dessas outras religiões todas? De uma forma geral, exorcismo, quando eu falo isso, é expulsar um espírito indesejado em um corpo de alguém que não queria a presença dele ali. Eu já percebi uma coisa que eu acho assim, é uma opinião pessoal, pode ser que eu tô falando besteira, tá? Mas se tu perceber, tem muita entidade que eles se inclinam pra frente e dobram os braços e fecham as mãos, tipo, travam os dedos pra trás. Certo? Em algumas religiões que eles vão tirar, sai capeta, não sei o que, né? Tu pode ver, eles ficam inclinados para frente e os braços estão assim. Isso me parece que parece uma asa ou algo assim, um bracinho curto, como de um réptil, sabe? Porque os dedos ficam como se fossem garras, a forma que eles ficam com a mão fechada assim, fica como se fosse uma garra mesmo, sabe? Vai saber se não são entidades reptilianas que estão ali. Não tem como saber. Ô Bruno, eu não duvido de mais nada. Eu já escutei tanta coisa aqui de tanta gente que não tem porque tá mentindo e eu duvido muito que estejam, que eu não duvido de mais nada. Ele se prende em mim, as quatro patas, movimentos rápidos. Ele me tira a energia. Ele vive de mim. Eu sou fonte de energia dele. Faz tempo que ele tá te sugando? Faz tempo. 2 anos. Ele tira a energia. Ele se conecta. Ele tira a energia. E quando se aproxima, ele se embriaga com essa energia. Ele precisa disso para se alimentar, como se fosse um vício. Ele faz isso como se ele se lambesse. Mas é muito horrível. É muito horrível. Como é o olho dele? Vermelhado. Sentes uma energia negativa vindo dele? Muito ruim, muito ruim. E ele colocou um chip em ti? Ele não quer me perder. E tu vais mentalizar, porque ele pode ler a tua mente, e tu vais dizer pra ele, eu quebro agora qualquer acordo que eu tenha contigo e não permito mais. Ele não vai deixar. Ele vai deixar porque tu tens o livre-arbítrio, uma escolha tua.
Todos os teus mentores espirituais tu vai visualizar eles agora, eles vão estar ao teu redor, que esse ser não vai mais ter força sobre ti. Eu quebro agora qualquer acordo que eu tenha feito e tu não te alimentas mais da minha energia. O que tu sente? Tristeza? Medo? Não tá deixando. Ele se conecta também com mais força. E a hora que eles tocarem nesse ser, ele vai entender que ele não tem mais domínio sobre ti. Bora. Vai embora. Tô dizendo. E para ele se retirar, ele não gosta dessa energia, ele vai embora, ele não vai conseguir ficar. Foi colocado uma coisa como se fosse camisa de fora. Uma luz que envolveu. Mas ele tá me olhando ainda. Ele tá indo. Foi levado, ele não foi, ele foi levado. Ficam marcas. Marcas aonde? Minhas costas. Como são essas marcas? Como se fosse carne viva. Nossa. Dói? Não, mas é horrível. Tenho medo que toque nisso. Não precisa tocar. Só a energia já vai curar. Vamos visualizar então. Ô Bruna, você já pegou vários casos de pessoas relatando isso e tem o áudio aí que a gente acabou de escutar da pessoa passando pela hipnose e tudo, mas você já pegou algum caso que tinha alguma evidência física, alguma marca, algum implante desses subcutâneo, alguma coisa assim? Já peguei. Mesmo? O que acontece? A marca eu recebi, teve uma pessoa que eu atendi que ela estava sendo abduzida, uma mulher casada, tem filhos, tudo. E o marido dela, tipo, não era contra nada, mas era da igreja, né? Então ele, tipo, beleza, quer ir lá fazer regressão, ver isso daí, mas eu não quero saber dessas coisas, né? Bem assim, tipo, fica à vontade aí, mas não é minha praia. E ele meio que não acreditava muito, né? Até que 1 ano depois que eu tinha atendido ela me mandou uma foto. Ela falou, olha o que aconteceu com meu esposo. Ele acordou de manhã, e ele foi ali no quintal, mexer nas plantas ali, capinar, mexer, limpar ali. E ele chamou ela, ele falou, olha o que tem aqui embaixo da minha blusa que tá queimando muito. Acho que um bicho mordeu, vê se tem alguma marca. Quando ela levantou a camisa, mas uma mão que dá quase 2 da nossa, assim. A marca certinha, igual uma queimadura. Sabe quando fica vermelho que tu queima, assim, não chega a dar bolha, mas aquela marca vermelha. E os dedos muito grossos e só 4 dedos. Tinha o polegar e os outros 3 dedos. E aí ela mandou um vídeo dele colocando a mão em cima dessa marca para uma comparação. Dava assim, os dedos dava 2 do comprimento e da grossura dos dedos dele. E ela me mandou essa foto, 2 meses depois eu pedi para ela mandar como que tava, ainda tinha marca, depois de 2 meses passados. E ele não quis fazer regressão, ele não quer saber o que é, ele não quer nem tocar no assunto, sabe? É claro que eu tinha que ver essa foto, né? Eu não podia deixar de ver. E a Bruna me mostrou na tela aqui agora. E é uma parada bizarra, porque são 4 dedos, bem maiores e bem mais grossos que o nosso. E um dedão, e ele é bem mais grosso e curto, né, Bruna? A palma da mão é gigante, né? A mão fica pequenininha, né? Do cara, ele mesmo compara com a mão dele, ele bota em cima da marca, a mão dele fica pequena. Parece uma mão de uma criança em cima da sua. Pega uma mão de uma criança, igual eu, tenho 47 anos, tenho uma mão que segurou uma bola de basquete. Imagina essa minha mão com a de uma criança, sei lá, de 5 anos botando na frente da minha. É isso. Bizarríssimo. E eu não vou prometer isso, tá? A Bruna vai olhar com a pessoa, porque a pessoa não quer se identificar. Até eu tive essa ideia agora com o PH, né? Falei, e se eu falar com ela, né? Pedir, vou tentar até comprar a foto se ela não querer numa dessa. Pois depois de muito insistir com ela aqui, que isso aí precisa ser divulgado, então eu vou tentar com a Bruna aqui, ver se ela consegue liberação dessa foto, tudo, e eu vou colocar lá no grupo, no nosso drive lá do Apoia-se, tá? Do grupo dos apoiadores, pra vocês derem uma olhadinha, e inclusive o vídeo dele colocando a mão e comparando, pra vocês verem que é uma coisa bizarra.
Agora, me fala, sinistro. aquilo ali é o quê? É uma frieira que ele teve? É uma urticária? É uma alergia? Naquele formato exato de uma mão? Bruna, Perfeito, detalhe, né? dá pra você ver, quando você tira a digital de uma mão, você não vê o dedo inteiriço ali, você vê entre as falanges do dedo, né, as segmentações do dedo, você vê aqueles intervalinhos e tal ali. Tu visse as falanges, aparece a divisão tudo certinho, Isso! né? Você vê as falanges ali na mão, no corpo do cara, é uma coisa bizarríssima. Não é algo que lembra uma palma da mão, não é uma palma da mão mesmo, né? Exato, é uma palma da mão impressa ali, como se fosse queimado nas costas do cara. Igual o boi, quando tu pega a marca e bota ali, queima, né? Fica ali. Ó, galera, vocês que estão lá no grupo dos apoiadores aí, a Bruna também tá lá. Vocês vão aí atrás dela pra pedir a foto, tá? Eu só tô divulgando aqui, eu só conto a história, tá? Eu só trago a história. Hoje ainda até eu vou mandar mensagem se teria a possibilidade dela liberar. Porque assim, ó, como já passou um tempo, até eu quero ver se ainda tem a marca. Em fevereiro eu fui ver com ela, ainda tinha. Que é com o marido dela, né? Se ela liberar, talvez por já ter passado um tempo, né? Aí com certeza eu vou postar lá no grupo, o pessoal ver. Perfeito. Então é isso, falamos hoje de hipnoterapia em casos de pessoas abduzidas, como é que a gente faz para resgatar essas memórias e tentar desvendar o que aconteceu. Bruna, tenho que te agradecer muito a presença aqui hoje, valeu demais pelo papo, e você já está mais do que convidada para voltar aqui para a gente falar de outros assuntos, de outros casos, você já falou que você tem muita coisa para contar aí, então o convite já está feito. Até lá, vou deixar o espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, como é que o pessoal te encontra, quem de repente quiser fazer uma regressão com você, como é que faz para marcar isso, deixa aí os seus contatos. Obrigada, PH, pelo convite. É sempre muito legal participar dos teus podcasts, adoro. A gente sempre conversa tanto antes e depois, e se fosse ver mesmo, tem coisa aí para alguns podcasts, né? A gente tá sempre aí conversando sobre esses assuntos, né? Eu fiz agora um canal no YouTube só para hipnoterapia, né? Hipnoterapeuta Bruna Bittencourt, e aos pouquinhos eu tô passando os casos, alguns são relatos que eu tô só contando o que aconteceu. Agora eu tô conseguindo a liberação de alguns clientes, pacientes meus que estão deixando eu postar o áudio da sessão de regressão mesmo, né? Aí eu edito, tiro as partes ali que são informações mais pessoais e tal. Então, quem quiser ouvir, tá lá alguns videozinhos já, vai ter mais. E quem quiser fazer a hipnose, pode falar comigo pelo Instagram, hipnoterapeuta Bruna Bittencourt também, manda lá um direct. Eu atendo tanto de forma presencial, meu consultório é aqui em Brusque, Santa Catarina, né, aqui no sul, e eu atendo também de forma remota, né? Então a gente usa aí, pode usar o WhatsApp. E um recado que eu quero deixar: as pessoas que passam por isso, é muito comum elas se perguntarem se isso aconteceu mesmo, ou se é coisa da cabeça delas, ou se foi só um sonho, ou se elas estão ficando doidas. Essa coisa, assim, também para tirar um pouco de... porque a pessoa era semi-analfabeta. Tem casos assim também, mas assim, ó, não existe uma regra, sabe? Vai ter gente com PhD, aí eu tenho paciente que faz... doutorado, né, em universidade americana, e tem as pessoas humildes que tem lá só o ensino fundamental. Então não existe isso, né? Vai ser homem, mulher, todas as faixas etárias, pode ocorrer, mas geralmente já começa na infância, né? E para a pessoa não se sentir sozinha nisso. Às vezes a pessoa não quer fazer hipnose, mas ela quer relatar o que está acontecendo, também sinta-se à vontade, né? Manda lá no direct. E é isso, estou aí aberta a conversar sobre. Se eu puder ajudar, estamos aí. Não se sintam sozinhos. Perfeito, muito bem dito, e eu vou acrescentar um pouquinho mais. Antes da gente gravar, a gente estava conversando exatamente sobre isso, e eu te falei que uma das primeiras reações que eu tive quando eu tive meu avistamento, que eu vi uma parada gigantesca voando devagar na minha frente, eu falei, eu tô ficando maluco, eu tô ficando louco, eu tô vendo coisa. E não, quando você vai conversar com outras pessoas, você descobre que outras pessoas também viram coisas parecidas, e isso te dá um alívio em saber que, literalmente, você não tá maluco, que aquilo lá realmente aconteceu. Então, igual a Bruno falou, não se sinta sozinho. Se você tem alguma história assim, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, chega e conta, e relata. De repente, você relatando isso pode ajudar a chegar na fonte disso, o que causou isso, beleza? Então, galera, valeu.
muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Lembrando que tudo que a gente falou aqui, as redes sociais da Bruna, os contatos vão estar na descrição do episódio, tá ok? O canal dela também vai estar lá. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente aí, o valor de uma coxinha intergaláctica, sacou? Já ajuda. E participa lá do nosso grupo do WhatsApp, que a gente tá sempre trocando uma ideia de paranormal, ufologia, insólito. A Bruna tá lá, o Ribas, tem uma galera lá. Vão ser super bem-vindos, beleza? Lembrando que lá também a gente tem um drive com sempre matérias de ufologia, documentários, revistas. Se a Bruna conseguir a liberação dessa foto que nós falamos aqui, ela vai estar lá pros nossos apoiadores. Então, quem puder dar essa força vai ser super bem-vindo lá, beleza? Nos vemos na próxima semana e hoje nós falamos de hipnoterapia em abduções e umas histórias que a princípio podem parecer uma coisa assim muito louca, muito viajada, mas não. Abram a cabeça e acredite se quiser.